A contagem regressiva já começou. Está claro que o próximo verão será o mais difícil de todos desde a crise da pandemia de coronavírus. O que aconteceu no Estreito de Hormuz há algumas horas não foi apenas um fechamento temporário, mas sim uma armadilha iraniana bem planejada. Isso revelou a fraqueza da aliança de Epstein. Qual é o segredo dessa força do Irã? Como o Irã enganou a frota americana com apenas um navio-tanque de teste? Hoje, na verdade, o mapa mudou. O que era impossível se tornou uma realidade imposta por esse exército iraniano de 1 milhão de homens. E está claro que vamos entrar na semana mais perigosa da história desse conflito. Como isso vai acontecer? É isso que vamos revelar hoje. Intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Caros mujahidins, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, com a permissão de Deus, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global que a região do Oriente Médio está vivenciando entre o Irã e a aliança Epstein. E antes de tudo, peço desculpas a vocês pela má qualidade da minha voz hoje também. Estou sofrendo de um leve resfriado que afetou minha voz, por isso decidi me comunicar com vocês novamente através deste episódio. Porque há novidades e realmente surgiram desenvolvimentos interessantes hoje neste dossiê especial sobre o conflito entre o Irã e a aliança Epstein. Entre ontem e hoje, caros mujahidins, houve de fato acontecimentos muito interessantes. Porque depois que foi feito o acordo para cessar a guerra no Líbano também, ou seja, em nossos países. Depois que foi cumprida a condição iraniana para continuar essa trégua que era o fim da guerra no Líbano. O Irã também agiu para cumprir sua promessa em relação a essa trégua, que era reabrir o Estreito de Hormuz novamente. Mas, como de costume, sempre de acordo com as rotas marítimas específicas impostas pelo Irã. E claro, após o pagamento das taxas que o Irã exige para essa viagem, portanto, era esperado que após essa medida iraniana, que veio em resposta a esses desenvolvimentos positivos, houvesse outro avanço positivo por parte dos Estados Unidos. O mais importante desse avanço, por exemplo, seria o levantamento do bloqueio marítimo contra o Irã, que os Estados Unidos anunciaram anteriormente. E aqui, prestem bastante atenção, caros telespectadores, porque apesar de o Irã não precisar do levantamento desse bloqueio marítimo, apesar de o Irã ter rotas marítimas específicas, sobre as quais já falamos em um dos episódios anteriores, rotas marítimas permitem que os navios iranianos deixem a região em segurança, sem qualquer objeção das forças americanas. No entanto, o Irã, após esses desenvolvimentos positivos, esperava que houvesse outro desenvolvimento positivo em troca por parte dos Estados Unidos. Por isso, está claro hoje que o Irã fez um teste para ver até que ponto os Estados Unidos responderiam a esses desenvolvimentos. Porque hoje enviou um petroleiro por rotas marítimas normais, como se nada tivesse acontecido, para ver o que iria acontecer. E foi isso que aconteceu. E esse petroleiro iraniano recebeu sinais de alerta dos Estados Unidos, impedindo-o de sair do Golfo de Omã. O que significa que os Estados Unidos ainda estão impondo um bloqueio marítimo ao Irã. O Irã captou esse sinal de que os Estados Unidos continuam impondo um bloqueio marítimo ao Irã, apesar de tudo o que o Irã fez. Ontem foi anunciado que o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto, entre outras coisas. Então, o que o Irã fez hoje? Hoje, o Irã tomou a decisão de fechar novamente o Estreito de Hormuz. O Irã, por meio das declarações de seus oficiais, enviou uma mensagem clara e muito forte. Enquanto os Estados Unidos não garantirem a liberdade total de movimento dos navios de ir para o Irã, sem nenhum obstáculo, a situação no Estreito de Hormuz
permanecerá fechada como estava. Hoje, o Irã passou a implementar um novo sistema no Estreito de Hormuz. E isso, na verdade, significa que, independentemente de essa guerra continuar ou parar, a situação mudou. Agora existe um novo sistema nesse estreito que o Irã impõe de fato, porque antes dessa guerra, talvez por anos, o Irã vinha alertando: cuidado com qualquer guerra contra o Irã, nós vamos mudar a situação no Estreito de Hormuz. E todos falavam sobre esse cenário. E se o Irã fechar o Estreito de Hormuz? O que vai acontecer com o mundo? Então, o problema está com os Estados Unidos e com a coalizão Epstein em geral. Ou seja, eles tinham uma visão limitada, não acreditavam que a situação chegaria a esse ponto de mudar completamente o sistema nesse estreito. Eles sempre falavam sobre uma crise energética, aumento nos preços do gás e do petróleo nos mercados internacionais. Por um longo período, apenas durante esta guerra, Trump controlou o petróleo venezuelano e achou que assim salvaria o mundo de qualquer escassez grave de petróleo que pudesse surgir como resultado. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã por um determinado período de tempo. Mas ele não achava que o problema era maior do que isso, que a verdadeira mudança é o que o Irã está fazendo hoje ao impor um novo sistema no Estreito de Hormuz, mesmo que esta guerra termine. Impor a passagem apenas por rotas específicas, coordenação prévia com as autoridades iranianas, ou seja, a passagem só será permitida com autorização prévia, proibição da passagem de navios ligados à coalizão Epstein envolvida nesta agressão e, por fim, cobrança de taxas desses navios pertencentes a países amigos. A coalizão Epstein queria com esta guerra até mesmo o Irã. Então, o Irã mudou o sistema no Estreito de Hormuz e esse novo sistema vai continuar mesmo que esta guerra termine com um novo acordo com os Estados Unidos. Nesse caso, o Irã voltará, permitindo que todos os navios passem uma abertura total do estreito, mas sob as mesmas condições, que são, claro, o pagamento de taxas, obtenção de permissão prévia e o direito de inspecionar os navios. Assim, a equação mudou totalmente na região. Ou seja, o importante é que hoje o Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz novamente, apenas algumas horas depois de reabri-lo. Isso indica que essa crise que o mundo está vivendo, a crise de energia, pode continuar por muitos meses. Hoje, os países da União Europeia começaram a soar o alarme. Por quê? Há uma situação grave que a União Europeia e todos os países do mundo enfrentarão e sofrerão com isso. E estamos falando especialmente sobre o combustível de aviação. Sobre o querosene, o diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, disse que os estoques de querosene só durariam mais 6 semanas caso o Estreito de Hormuz continue fechado. 6 semanas, ou seja, estamos falando de aproximadamente 1 mês e meio. Portanto, há uma crise que agora começou a ameaçar todos os aeroportos europeus. E especialmente porque esse prazo ou esse estoque vai acabar exatamente no início de junho, ou seja, no começo das férias escolares e de verão, que é o período em que a Europa e talvez em muitos outros países do mundo, além da Europa, haja um grande aumento na atividade turística, no deslocamento de turistas por aviões e assim por diante. Então essa crise, para que todos saibam, já começou agora. Porque há companhias aéreas que já não conseguem mais comprar querosene. Quero dizer, com esses novos preços altos. Porque sua atividade depende de voos de baixo custo. Elas não conseguem aumentar os preços das passagens aéreas para cobrir esse aumento no preço do querosene. E é por isso que, por exemplo, a empresa Lufthansa alemã começou a cancelar alguns voos regionais por causa do que está acontecendo hoje no Estreito de Hormuz.
Falamos só do aumento do preço do querosene, mas em cerca de um mês e meio você não encontrará querosene em muitos aeroportos europeus. Se o Estreito de Hormuz continuar fechado, claro, hoje, então não há limite para o impacto do fechamento do Estreito de Hormuz. Isso afeta principalmente dois produtos. Afeta principalmente o preço do querosene em primeiro lugar, o combustível de aviação, depois o preço do diesel em segundo lugar, enquanto o impacto disso na gasolina, ou seja, a gasolina comum, é relativamente limitado em comparação ao diesel e ao querosene. E o problema, caros telespectadores, para que todos saibam, está também relacionado ao tempo, pois há uma distância do Golfo até a Europa. Ou seja, se o Estreito de Hormuz fosse aberto hoje, isso não significa que o problema será resolvido hoje, nem amanhã, nem definitivamente dentro de uma semana. Os petroleiros, por exemplo, precisam de mais de 20 dias para chegar a algum porto alemão, holandês ou outro. Ou seja, cada dia que passa significa que essa crise continuará por mais um dia extra após os próximos 20 dias e assim por diante. E hoje, 75% do combustível de aviação na Europa vem da região do Golfo. E o problema é que os países europeus já estavam sofrendo com essa crise e com o aumento dos preços devido às sanções que impõe a Rússia. Eles já estavam em apuros, mas hoje a crise dobrou por causa do Estreito de Hormuz. Outro problema é que todos os países europeus mantêm reservatórios de diesel e gasolina suficientes para 3 meses, mas, no caso do querosene, eles têm reservatórios pequenos que só duram 1 mês ou 1 mês e meio, talvez até menos. Hoje, a Europa está dividida em duas partes. Há países que importam todo o querosene do exterior, como o Reino Unido, a Alemanha e a Holanda, e há países que produzem querosene, como a Espanha. Por isso, essa crise não ameaça muito a Espanha, enquanto representa uma ameaça muito séria para os outros países. E, felizmente para esses países, hoje eles encontram uma espécie de alternativa, talvez de petróleo, que vem dos Estados Unidos, da Argélia, da Nigéria. Mas todos esses países juntos não conseguem suprir o que vem pelo Estreito de Hormuz. 20% da necessidade internacional, eles cobrem apenas uma parte muito pequena e limitada. Portanto, a crise não pode ser evitada completamente. Portanto, com a continuação dessa crise no Estreito de Hormuz, ou com o retorno dessa crise novamente ao Estreito de Hormuz, é esperado que a crise continue em todos os países do mundo. E eu acredito que essa atividade turística neste verão será a pior desde a crise do coronavírus. Muitas companhias aéreas vão cancelar vários destinos de viagem. As passagens aéreas vão aumentar muito de preço, o que pode tornar a viagem impossível para alguns, talvez acessível apenas para quem realmente puder. O mais perigoso hoje para a coalizão Epstein não está apenas nessa decisão de fechar novamente o Estreito de Hormuz, mas o mais preocupante é que o tempo está se esgotando rapidamente. O período da trégua de Epstein, se houver acordo, está chegando ao fim. Vai terminar na próxima quarta-feira, em 2 ou 3 dias. E as negociações chegaram a um beco sem saída, o que significa que a guerra vai voltar novamente e o Irã vai voltar a atacar as bases da coalizão Epstein em todos os países da região. As forças iranianas disseram ontem que agora estão 100% prontas para qualquer nova rodada da guerra. E isso é um forte indício. Isso significa que o Irã precisava dessa trégua para reorganizar suas fileiras. E está claro que agora realmente está pronto. Hoje, o Irã disse que não vai participar das negociações, ou seja, na segunda rodada das negociações, porque essas negociações se tornaram uma perda de tempo. Foi isso que ela disse. Por quê? Porque Trump ainda fala sobre coisas que não têm mais relevância, coisas que eram antes desta guerra. Hoje existe uma nova realidade e não é mais possível negociar sobre isso de jeito nenhum. No momento em que todos esperavam que houvesse negociações, a partir de amanhã, domingo, parece que essas negociações se tornaram impossíveis. O que significa
que todos agora devem se preparar para uma nova fase. A guerra vai recomeçar e voltará a partir da próxima semana. Trump fez declarações dizendo que, se essas negociações falharem, ele vai bombardear o Irã novamente e que vai roubar o urânio enriquecido iraniano à força militar. Mas declarações como essas talvez não sejam levadas a sério, nem causem medo nos iranianos, porque o Irã sabe muito bem como as coisas funcionam hoje em dia. O retorno da guerra não é do interesse nem dos Estados Unidos, nem dos países do Golfo. E falar sobre roubar o urânio enriquecido é só conversa, apenas um discurso midiático para consumo da mídia. Os Estados Unidos tentaram em 2 operações e falharam. Falharam miseravelmente em conseguir isso. Na primeira vez, foi contra o exército americano, perderam vidas de soldados, perderam mais de $1 bilhão, ou seja, o valor dos equipamentos militares, aviões e assim por diante. E da segunda vez, estavam prestes a cair na mesma catástrofe novamente. O Irã provou que não é a Venezuela e provou que é impossível realizar qualquer operação bem-sucedida em pleno território iraniano. Trump fala sobre coisas de fantasia, de verdade, quero dizer, Trump nem respeita a inteligência do povo americano. Porque, por exemplo, ele disse que enviaria um grande número de escavadeiras para o Irã para cavar túneis subterrâneos que chegariam até a instalação nuclear de Fordow. Como se o país estivesse totalmente infiltrado e em colapso e não tivesse nenhuma força no terreno, sabendo que, e isso já dissemos várias vezes, o exército iraniano é um exército de milhões. E os voluntários iranianos chegaram hoje, acredito, a mais de 14% e mesmo assim não conseguiram realizar nenhuma operação relâmpago que durasse alguns minutos. Então imagine escavadeiras trabalhando por horas ou dias. As declarações de Trump são realmente estranhas, porque ele fala como se estivesse se dirigindo a crianças pequenas ou pessoas sem juízo. Quer dizer, ontem ele apareceu com 7 mentiras seguidas. Hoje está falando outras mentiras também. Ou seja, todo dia ele faz declarações contraditórias, estranhas e mentirosas. Agora, vamos ver como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!